Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula aqui de Barroco, tá, gente? A gente vai dividir essa aula em 3 momentos. Uma aula de contexto geral, falando de origem, características, contexto histórico, é o caso desta. E outras 2 individualizadas para falar da poesia do Gregório de Matos e da prosa do Padre Antônio Vieira, certo? Então, eu comecei com essa imagem aí, estética da dúvida, né? Como vocês vão ver, o Barroco é uma escola que mostra uma crise, né? Uma espécie de crise do intelectual de 1600, seiscentista, como vai aparecer depois. E a primeira obra que começa a registrar esse clima de dúvida, que é o que a gente chama ainda de maneirismo, né? O maneirismo seria essa espécie de transição daquela harmonia renascentista para a crise barroca. É o Rapto de Sabina, que vocês têm aí, que é uma obra geralmente que eu coloco junto com Hamlet, né? Porque Hamlet, ao meu ver, também é uma obra de transição, né? Entre as certezas de pai de Hamlet e as dúvidas do filho Hamlet, certo? O ser ou não ser, eis a questão, é uma dúvida barroca, digamos assim, certo? E ali mais abaixo, a igreja, né? As igrejas típicas, né, da época colonialista ali do Nordeste, que mostram todo o rebuscamento, todo o exagero típico da arte barroca, certo? Então, vamos passar aqui o slide, a gente chega no primeiro tópico, que é a origem, tá? Da onde nascem esses conflitos, essas dúvidas? Bom, a gente tem que olhar uma coisa um pouco mais pregressa, né? Então, eu botei 4 tópicos para vocês pensarem nessa crise que vai acontecer do século XVII, principalmente, mas que já começa no século XVI. Primeiro, a questão da reforma protestante, né, pessoal? A Igreja Católica teve quase 1000 anos, né, por assim dizer, de hegemonia no poder com a Idade Média, né, uma lógica toda teocrática, teocêntrica, só que tudo que fica muito tempo no poder acaba se corrompendo, e a Igreja Católica começou a se corromper, né, principalmente nesse período da chamada Baixa Idade Média, com as sucessivas crises, por causa das pestes, por causa das revoltas, o início do mercantilismo, certo? Então a Igreja Católica começou a fazer venda de indulgências, né? Simonias, vender peças fingindo, sei lá, vendia um pedaço de madeira, dizia que era da cruz de Cristo, vendia um pedacinho de espinho, dizia que tava esqueci, ó, enfim, a coroa de Cristo, né, e tal. E isso é a simonia, a indulgência, venda de cargos eclesiásticos e lugares no céu, né? Então tu não precisava ter uma vida muito pura, muito digna, mas com um pouquinho de dinheiro tu tinha o teu lugarzinho guardado no céu. E o Martim Lutero, que era um padre católico, decidiu denunciar esses crimes da igreja nas leituras das suas chamadas 95 teses na frente da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 1517, decretando aí uma série de movimentos cristãos que vão ir contra, né, a prática dos católicos, assim, e criando outras vertentes cristãs. Isso é muito importante entender, né? O protestantismo é a partir do Novo Testamento também, né? Então o Lutero com o luteranismo, o Calvino com o calvinismo, lá na Inglaterra o Henrique VIII com o anglicanismo, enfim, essas reformas, esses protestantismos, essas vertentes protestantistas vão ser todas fiéis, digamos assim, ao cristianismo, mas fazendo uma nova exegese bíblica, né? Inclusive há um texto, um livro muito famoso do... Agora me faltou o nome, né? A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, né? Vocês sabem aí, obviamente, todo mundo tem que estudar em sociologia, me faltou o nome, tá? Mas ele mostra, de certa forma, Max Weber, obrigado pra quem disse aí, tá? Ele mostra, de certa forma, como o protestantismo adequou a leitura cristã às novas demandas mercantis, capitalistas que estavam surgindo, né? E como os países anglo-saxãos que vestiram o protestantismo se deram melhor nesse processo capitalista do que os países católicos, como Espanha, Portugal e o próprio Brasil, criando uma cultura
do jeitinho, né, do pecar e perdoar, digamos assim. Tá? Na sequência vocês têm os saques de Roma, né, 10 anos depois, que vai enfraquecer a economia romana, e depois, junto a isso, a gente tem um deslocamento do eixo comercial, né, que durante toda a Idade Média e a Antiguidade Clássica sempre foi o Mediterrâneo ali, né, entre Grécia, Turquia, Egito, só que agora com a expansão de Portugal e Espanha, né, pelo Atlântico para as Américas e para as Índias, começou a perder força o Mediterrâneo, o Atlântico foi o grande pioneiro, né, o grande meio entre o novo e o velho mundo, tá? Bom, aí vocês façam o cálculo. Quando a Igreja Católica perde poder político, né, com o protestantismo, poder econômico com os saques, né, e influência econômica com o deslocamento do eixo comercial, finalmente a Igreja Católica decide reagir a isso, e eles vão marcar vários encontros na cidade de Trento, né, chamado de Concílio de Trento. Eu botei uma data simbólica em 1545, mas vão ter outros anos de encontro para fazer uma contra-reforma católica, decidindo formas de se organizar, como indexando, né, uma série de livros proibidos de se ler, oficializando a Companhia de Jesus para se espalhar pelo novo mundo, né, a palavra católica, mas o mais famoso, vocês devem saber, é ressuscitando aquele órgão que já existia, mas estava adormecido, que era a Inquisição. A Inquisição, as chamas da Inquisição, né, servia para combater a heresia, os hereges, né, bruxas, protestantes, ateus, cientistas, homossexuais, até canhotos entrava nesse grupo seleto aí de quem deveria ou ser preso ou ser queimado, etc. Bom, então vocês imaginem, baseado em tudo isso que eu disse, que existia uma certa verdade, digamos assim, uma certa ética cristã mais ou menos unânime para todo mundo. Para você ir para o céu, você deve fazer isso, isso ou aquilo. Se você não faz isso ou isso ou aquilo, você tem dinheiro e você compra para fazer isso, isso ou aquilo. E de repente surge uma série de fragmentações cristãs que começam a trazer uma outra ética sobre a leitura do Novo Testamento, né? Como eu falei aqui, né? O protestantismo, ele vai acabar adequando, né, o espírito cristão ao capitalismo, né? Então antes no catolicismo, e com muito dinheiro e com muito ouro, né, era quase que pecado, né? Você não passava pelos portões do paraíso. E agora não, com o protestantismo, quanto mais dinheiro você tiver, mais você se esforçou, mais você produziu ao longo da sua vida. Você pode passar com esse dinheiro, você está permitido. Então isso gera uma crise de verdade naquele homem seiscentista. Eu sei que é bonito a gente dizer assim, mas é isso aí, a gente tem que estar aberto a novas possibilidades, tá? Não, mano, diferença. Não, pensa que existia só uma forma de se viver, uma forma lógica de se viver, é isso, uma relação de causa e efeito, e de repente isso é quebrado. Que bom que hoje em dia existem várias formas de viver. Naquela época não tinha essa permissividade, né? Não tinha essa possibilidade. Então gera uma forte crise nesse artista de 1600, gerando sentimentos de dúvida, angústia, dilaceramento e incerteza, certo? Como isso vai reverberar em termos de característica? Bom, a primeira característica é, como a gente está falando em Brasil, a gente vai ter uma chamada arte da contra-reforma. O que é isso? São geralmente jesuítas ou pessoas ligadas à religião que vão usar de recursos artísticos para fazer retórica, para convencer, para persuadir, certo? Fiéis, é o que a gente chama de proselitismo, né? Catequizar essas pessoas, levar a ideia de Deus, a ideia de Cristo, a ideia do catolicismo a partir de recursos da arte. É o caso maior aí do padre Antônio Vieira, né? O nosso maior representante aqui no Brasil. Então, por exemplo, nesse trecho, sabeis, cristão, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Né? Veja que ele está fazendo perguntas retóricas e em paralelo, né? Ele meio que responde aos fiéis a mesma pergunta que depois ele vai fazer aos próprios pregadores, né? Então, isso são recursos retóricos que a gente vai ver depois no padre Antônio Vieira. Bom, o conflito e a questão do dilaceramento, né? Eu não vou conseguir ler todos os trechos que eu selecionei. Quem quiser dar um print aí na sua tela para ler depois, ou parar para dar uma lidinha, é melhor, tá? Mas o homem barroco é um cara que está em crise, e a crise gera a dúvida do que atender, né? Se atender às demandas, né, do corpo, né, os prazeres carnais, ou as exigências da alma para conseguir a sua passagem à eternidade, né? Mas e agora?
como é que se vai para a eternidade? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Será que vale a pena eu me chicotar e daqui a pouco eu estou fazendo uma coisa que não é exatamente a exegese que é o que a exegese pede, né? Então eles vão ficar nesse conflito de valorizo mais o corpo, a alma, o espírito ou a carne. Cuido com a minha vida na terra ou cuido com a minha vida no céu? Veja que o contrário de céu aqui não é o inferno. Porque quem acredita em inferno acredita em céu, né? Mas a questão é valorizar uma vida de prazeres na terra ou não para ir para o céu. Valorizar minha condição antropocêntrica de homem ou uma condição teocêntrica de Deus. Valorizar aquilo que é efêmero, os prazeres imediatos que logo passam, ou renunciar aos prazeres imediatos para conseguir o prazer eterno. Eis a questão, certo? Então, essa é a grande característica do barroco, né? A ideia de conflito, de dilaceramento. A chamada temática do desengano, né, uma palavra super em moda para o barroco, né, no sentido de a vida é ilusão, tudo é passageiro, tudo é transitório, nada mais importa, o desencanto, a morbidez e o carpe diem pela consciência da fugacidade da existência. O que tu quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer o seguinte, o carpe diem geralmente é uma expressão que aparece de uma forma mais ou menos otimista, né, a fã vai lá e tatua aqui, ó, carpe diem, e aí vai lá de frente das dunas na praia de Gaia. Tô aproveitando o dia, tô colhendo o presente, né? Não, tá? Esse carpe diem barroco é um carpe diem que nasce justamente da consciência de, cara, isso tudo vai acabar. Isso aqui tudo vai morrer. Um dia eu vou ser pó, um dia eu vou ser nada. Então eu tenho que aproveitar agora. Certo? É um momento de angústia, é um momento de melancolia, de desespero frente à efemeridade dessa vida, tá? Então eu indico piamente para você ver aquela cena famosa, né, A Sociedade dos Poetas Mortos, tá? Um filme acho que é de 1989, que o professor desperta, digamos assim, essa consciência nos seus alunos de que nós nada mais somos, né, do que fuga e vento, certo? E em termos, última característica, a questão estilística, né, e formal, o barroco tem uma forma extremamente tumultuosa, um estilo totalmente ornamental, né? Ornamento de enfeites, de recorrências de figuras de linguagens para dar um quê, né, mais dramático para sua poesia, tá? Eu botei ali as principais figuras de linguagens que vocês vão ver do barroco. A antítese é a clássica do barroco. Pensou em barroco, pensou em antítese. Sol, lua, dia, noite, preto, branco, para justamente criar esse movimento, né, da angústia, do dilaceramento entre um e outro, carne, espírito, Deus, homem, etc. Tá? Então a antítese é muito importante, como vocês estão vendo do lado, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, vem a noite escura. Em tristes sombras morre aquilo que era formosura, em contínuas tristezas morre aquilo que era alegria. Ou seja, um jogo de antíteses para mostrar o movimento, né, e a efemeridade do dia. Paradoxo, que são aquelas contradições, né? Então, sei lá, um fogo congelado, né? Eles adoram esses efeitos assim de te dar um nó na cabeça, né? Te embrasava com gentil descortesia, ó, uma descortesia que é gentil, né? Então, o vento batendo e fazendo uma descortesia mais gentil, né? Eu tô fazendo com meus cabelos que são longos, tá? Muitas metáforas, muitas hipérboles, lembra do exagero, tô morrendo de fome, né? Vou chorar um rio de lágrimas. Sinestesia, o que é sinestesia? A sincronização de sentidos, né? Um vermelho gritante, então vermelho está ligado à visão gritante, está ligado ao som. Sinestesia, uma sincronização de sentidos, né? Lembrando que a anestesia é anestesia, não ter sentidos, a sinestesia é sincronizar os sentidos, tá? E os hipérbatos, que são uma figura de linguagem simpática, ela é aquelas inversões radicais das palavras, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O hino do Brasil é um hipérbole, né? A gente não sabe nem identificar quem é o sujeito, tá? Mas são as margens plácidas. Dentro dessa estilística tumultuosa vai surgir duas tendências. A do cultismo, mais ligada ao Gregório de Matos, que valoriza mais a forma, o jogo estético. Olha lá, ali a gente tem um exemplo de ludismo nesse quadro branco aí, ó. Douto, prudente, nobre, humano, afável,
recto, ciente, benigno, aprazível. Vejam que tem uma sílaba que cabe para os dois versos. Isso era uma brincadeira formal dos barrocos, certo? Ali também tem várias figuras de linguagem nesse quadradinho do lado. Dá um print aí que eu já tenho que acabar esse vídeo, vai fechar 15 minutos. E o conceptismo, que é a ideia do conceito, a ideia é mais importante, né, do que a própria formalidade. E o maior representante é Padre Antônio Vieira, que inclusive criticava os padres cultistas, né, ele que dizia que a ideia tinha que convencer e não a forma. Certo, gente? Mais um vídeo para a gente fazer o contexto histórico no Brasil, segura aí.